Você já buscou algo com tanta dedicação que nada conseguiu te distrair até encontrar? Talvez tenha sido um objetivo profissional, um sonho pessoal, ou até mesmo uma resposta para uma dor profunda. O capítulo que vamos estudar hoje fala sobre uma busca ainda mais valiosa que qualquer tesouro da terra, a sabedoria verdadeira. Em Jó, capítulo 28, encontramos uma das mais belas e poéticas reflexões de toda a Bíblia sobre o valor incomparável dessa virtude, que não pode ser comprada nem adquirida com esforço humano apenas, mas é um presente que vem do próprio Deus. O texto começa descrevendo a habilidade humana em explorar a criação. Jó fala sobre a mineração, sobre como o homem cava profundamente na terra, em lugares sombrios, para extrair prata, ouro, ferro e pedras preciosas. Ele descreve com detalhes como somos capazes de alcançar lugares que nem as aves conhecem e de revirar as profundezas que até os leões evitam. Essa capacidade de trabalhar, de investigar e de extrair riquezas do mundo físico é apresentada como algo notável, fruto da inteligência e da determinação humanas. No entanto, logo percebemos que Jó está construindo um contraste. Ele reconhece que o homem consegue encontrar metais valiosos e pedras raras, mas há algo que não se encontra em nenhuma mina: a sabedoria. Não há túnel profundo o bastante, não há tecnologia ou habilidade humana capaz de alcançar por conta própria esse tesouro. Aqui, Jó nos conduz a uma verdade atemporal. O conhecimento humano, por mais avançado que seja, tem limites. Ele afirma que a sabedoria não está na terra dos viventes e que o abismo e o mar dizem: não está em mim. Isso significa que por mais que exploremos o mundo físico e avancemos em descobertas científicas, existe um campo que permanece inacessível aos nossos próprios esforços, o campo da compreensão espiritual plena e da percepção dos propósitos de Deus. A sabedoria verdadeira não é apenas saber como as coisas funcionam, mas entender por que elas existem e qual é o sentido delas à luz do Criador. A narrativa de Jó é profunda, porque ao falar de sabedoria, ele está também refletindo sobre sua própria situação. Ele reconhece que, apesar de toda a sua experiência, riqueza passada e inteligência, ainda não consegue compreender plenamente o motivo do seu sofrimento. É como se dissesse: eu conheço muitas coisas, mas não conheço o todo, e sei que o todo pertence somente a Deus. Essa humildade é o primeiro passo para receber a sabedoria verdadeira. Jó também nos leva a refletir sobre como o ser humano valoriza tanto o que é raro e difícil de obter. O ouro, a prata e as pedras preciosas são procurados com esforço extremo e valorizados justamente porque não são encontrados em qualquer lugar. No entanto, ele afirma que a sabedoria é ainda mais valiosa que todos esses bens e que não há como comprá-la, mesmo que alguém ofereça todo o ouro de Ofir, pedras de ônix ou safiras. É uma declaração radical em um mundo que costuma medir valor pelo preço. Essa comparação nos desafia a pensar sobre o que temos buscado com mais intensidade. Será que investimos tanto tempo e energia na busca pela sabedoria quanto investimos na busca por conquistas materiais? Jesus reforça essa mesma prioridade em Mateus capítulo 6, versículo 33, quando diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A sabedoria que vem de Deus nos orienta a ordenar as prioridades da vida de forma correta. Outro detalhe importante é que Jó não apresenta a sabedoria como algo inacessível, mas como algo que só pode ser encontrado se procurarmos na fonte certa. E essa fonte não é um local físico, mas o próprio Senhor.
A busca verdadeira não é geográfica, é espiritual. Isso nos lembra de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. A sabedoria divina não é resultado de escavação, mas de revelação. Portanto, já na introdução deste capítulo, somos confrontados com um convite. Assim como o homem se empenha com toda a sua força para encontrar tesouros escondidos na terra, devemos nos empenhar ainda mais para buscar a sabedoria que vem de Deus. Essa é a riqueza que não se perde, não se corrompe e não pode ser roubada. E, ao contrário do ouro e da prata, quanto mais compartilhamos essa sabedoria, mais ela cresce em nós. Depois de mostrar que nenhum esforço humano, por maior que seja, é capaz de alcançar a verdadeira sabedoria, Jó começa a aprofundar a questão. Se ela não pode ser encontrada na terra nem comprada com ouro, onde então está? Essa pergunta é mais que retórica. É o clamor de toda a alma que reconhece suas limitações e entende que a vida é mais do que acumular conhecimento técnico ou riquezas. Jó quer nos levar à conclusão de que a sabedoria é um atributo que não está escondido em algum canto remoto do planeta, mas que está seguro nas mãos de Deus. Ele reforça que a sabedoria não se compra com o ouro de Ofir, um dos mais puros e valiosos conhecidos na época. Nem mesmo pedras preciosas como o ônix ou a safira têm valor suficiente para serem trocadas por ela. Isso nos mostra que, no padrão divino, o que é verdadeiramente precioso não se mede pelo peso ou pelo preço, mas pelo impacto eterno que causa. Essa é uma verdade que desafia a lógica materialista. No reino de Deus, aquilo que não se pode ver ou tocar muitas vezes tem mais valor do que aquilo que brilha aos olhos humanos. Jó lista outros elementos valiosos de sua época: ouro, cristal, corais, pérolas, e insiste: nada se compara ao valor da sabedoria. Essa ênfase repetida serve para quebrar nossa natural inclinação de pensar que tudo tem um preço. No mundo dos homens, tudo parece negociável, mas no reino de Deus há tesouros que não entram na categoria de comércio. A sabedoria não está à venda, porque ela não é um objeto, mas uma expressão do próprio caráter divino. Em seguida, Jó declara que Deus é quem entende o caminho dela, e Ele é quem sabe o seu lugar. Essa frase é crucial porque coloca Deus como o único detentor e distribuidor da verdadeira sabedoria. Isso significa que não basta esforço humano para alcançá-la. É necessário um relacionamento com o Criador. Podemos estudar, pesquisar e acumular experiências, mas sem o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, todo o nosso conhecimento será incompleto. Provérbios, capítulo 9, versículo 10, confirma: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Jó também afirma que Deus vê até os confins da terra e enxerga tudo o que há debaixo dos céus. Essa visão completa e ilimitada é justamente o que o torna a fonte confiável da sabedoria. Ele não apenas conhece todos os fatos, ele conhece as conexões, os propósitos e os resultados que ainda estão por vir. Quando buscamos sabedoria nele, não recebemos apenas informações, mas direção segura para caminhar de forma correta. Essa parte do capítulo nos ensina algo prático. Buscar sabedoria em Deus é, na verdade, buscar alinhamento com a perspectiva dele sobre todas as coisas. É permitir que a nossa visão limitada seja ampliada pela sua visão eterna. E isso exige humildade, porque significa admitir que não sabemos tudo e que precisamos de direção.
Esse é um ponto onde muitos tropeçam, pois o orgulho humano prefere parecer autossuficiente a reconhecer sua necessidade. O contraste que Jó faz entre a habilidade humana de encontrar riquezas e a incapacidade de encontrar sabedoria, por si só, serve como alerta para nós. Vivemos em um tempo onde a informação está mais acessível do que nunca. Com poucos cliques, temos acesso a bibliotecas inteiras, cursos e especialistas. No entanto, nunca houve tanta confusão, tanta superficialidade e tanta ausência de discernimento. Isso mostra que informação e sabedoria não são a mesma coisa. A primeira enche a mente, a segunda transforma o coração e orienta a vida. Ao longo desse discurso, Jó parece nos dizer: vocês sabem escavar a terra para encontrar ouro, agora aprendam a escavar o coração para buscar a Deus. Essa mudança de foco é essencial, porque a sabedoria divina não apenas nos ensina a viver melhor aqui, mas também nos prepara para a eternidade. Diferente do ouro, que perderá valor ou utilidade quando deixarmos este mundo, a sabedoria de Deus nos acompanha para além da morte. Assim, a reflexão dessa parte do capítulo é clara. Se queremos a sabedoria verdadeira, precisamos reconhecer que ela pertence a Deus e que só Ele pode nos dar. Não é questão de localização física, mas de postura espiritual. A busca começa com humildade, continua com oração e se fortalece pela obediência à Sua palavra. E assim como a mineração exige esforço e dedicação, buscar a sabedoria também requer perseverança, disciplina e um coração disposto a ser moldado pelo Senhor. Jó prossegue mostrando que Deus não apenas conhece o lugar onde a sabedoria está, mas também a revelou de forma clara no ato da criação. Ele descreve que foi o Senhor quem estabeleceu o peso do vento, quem mediu as águas com precisão e determinou limites para a chuva e o caminho para os relâmpagos. Essa linguagem poética nos lembra que cada detalhe do universo está sob o controle cuidadoso de Deus e que nada foi feito ao acaso. Tudo obedece a uma ordem que reflete o seu entendimento perfeito. Ao falar sobre o peso do vento, Jó nos leva a contemplar algo que aos olhos humanos parece imponderável. Quem pode medir o vento? No entanto, Deus não apenas o mede, mas também o direciona. Isso aponta para o fato de que o Senhor governa até mesmo aquilo que é invisível e incontrolável aos nossos sentidos. Essa é uma metáfora poderosa para a vida. Assim como Ele direciona o vento, também conduz os acontecimentos da história e de nossas próprias jornadas. Quando menciona que Deus mediu as águas e estabeleceu limites para a chuva, Jó destaca a harmonia e o equilíbrio da criação. O ciclo da água que sustenta toda a vida no planeta é resultado de uma engenharia divina impecável. O Criador não apenas deu origem a esse processo, mas continua a mantê-lo. Isso nos ensina que a sabedoria de Deus não é estática. Ela é continuamente aplicada para sustentar o universo e cuidar de cada detalhe da existência. O caminho dos relâmpagos mencionado por Jó também reforça a ideia de que nada é aleatório. Até mesmo as forças mais intensas da natureza obedecem a ordens precisas do Criador. Essa visão amplia nossa compreensão sobre o alcance da sabedoria divina. Ela se estende desde os maiores fenômenos cósmicos até os aspectos mais íntimos da vida. É por isso que a sabedoria que buscamos não pode ser limitada a soluções humanas. Ela precisa estar alinhada ao entendimento daquele que vê o todo. Essa contemplação da criação serve como argumento para a conclusão que Jó está construindo. Se Deus é capaz de criar e manter a ordem em todo o universo, Ele também é capaz de nos guiar com perfeição. A verdadeira sabedoria, portanto, não é resultado de uma descoberta humana, mas de uma revelação divina.
e essa revelação está disponível para aqueles que se dispõem a ouvir e obedecer. Aqui encontramos uma aplicação prática muito relevante. Muitas vezes enfrentamos situações que parecem caóticas e fora de controle, e é fácil pensar que Deus não está agindo. No entanto, o mesmo Deus que controla o vento, a chuva e os relâmpagos está no comando da nossa vida. A questão é se estamos dispostos a confiar na sua condução, mesmo quando não conseguimos entender todos os detalhes do que ele está fazendo. Ao descrever a criação dessa maneira, Jó também nos convida a adotar uma postura de humildade. Perceber a complexidade e a perfeição das obras de Deus nos lembra de que o nosso entendimento é limitado e de que precisamos nos submeter ao dele. Isso vai contra a tendência natural de querer ter o controle de tudo. A verdadeira sabedoria começa quando reconhecemos que não sabemos o suficiente para dirigir nossa própria vida sem a orientação do Senhor. Além disso, essa parte do capítulo nos mostra que a busca pela sabedoria não é apenas um exercício intelectual, mas um ato de adoração. Contemplar a obra de Deus e reconhecer sua mão em todas as coisas nos leva a um lugar de reverência e gratidão. A sabedoria, no contexto bíblico, não é um fim em si mesma. Ela nos conduz a viver de maneira que honra o Criador e reflete o seu caráter no mundo. Portanto, à medida que Jó descreve a ordem e o equilíbrio da criação, ele está nos ensinando que a sabedoria não está separada da vida prática. Ela é vista nas leis que sustentam o universo e também nas orientações que Deus dá para nossas escolhas diárias. Essa é a sabedoria que precisamos buscar. Aquela que vem do alto é pura, pacífica, moderada, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia, como Tiago, capítulo 3, versículo 17, descreve. Jó, então, conduz seu discurso ao ponto central e mais marcante do capítulo, a revelação de onde a verdadeira sabedoria pode ser encontrada. Ele afirma que, quando Deus estabeleceu a ordem da criação, viu e declarou a sabedoria, confirmando-a e testando-a. Essa imagem é poderosa, pois mostra que a sabedoria não é algo criado depois, como um acréscimo à obra de Deus, mas parte essencial de quem Ele é e de como Ele governa. A sabedoria divina é eterna, anterior a todas as coisas, e foi por meio dela que tudo foi formado. Ao relatar que Deus viu e declarou a sabedoria, Jó está descrevendo um ato deliberado e consciente do Criador. Ele não apenas criou o universo, mas também estabeleceu princípios e leis que regem a vida e que refletem sua própria mente e caráter. Isso significa que buscar sabedoria não é simplesmente acumular regras ou técnicas, mas alinhar-se com a maneira como Deus ordenou todas as coisas. O momento mais impactante vem quando Jó revela que Deus disse ao homem: "Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento." Essa declaração resume e responde à pergunta que ele vinha construindo desde o início do capítulo. A sabedoria não está escondida em um lugar físico, mas em uma postura espiritual. Não é encontrada apenas na investigação intelectual, mas na reverência a Deus e na prática do bem. O temor do Senhor, nesse contexto, não significa medo paralisante, mas profundo respeito, reverência e submissão à sua autoridade. É reconhecer que Ele é o Criador e que nós somos criaturas, dependentes da sua graça e direção. Esse temor se traduz em atitudes concretas: obedecer à sua palavra, evitar o que é mal, cultivar o que é justo e viver de forma que o glorifique. Essa é a essência da sabedoria. Ao dizer que apartar-se do mal é o entendimento, Deus está deixando claro que a sabedoria verdadeira
não é apenas saber o que é certo, mas também escolher fazê-lo. É a união entre conhecimento e prática. Podemos acumular informações sobre o que agrada a Deus, mas se não as aplicarmos na vida diária, não teremos alcançado o entendimento bíblico. A sabedoria é testada nas escolhas que fazemos, especialmente nas que exigem renúncia e coragem para nos mantermos fiéis. Essa revelação corrige um erro comum: pensar que sabedoria é apenas habilidade para resolver problemas ou para ter sucesso. Embora esses aspectos possam ser frutos dela, a sabedoria bíblica tem um foco mais profundo e duradouro. Ela nos prepara para viver em comunhão com Deus e para agir de forma justa no mundo. É por isso que ela é mais valiosa do que qualquer tesouro material. O que Jó apresenta aqui também aponta para a mensagem que será reforçada ao longo de toda a Escritura. Salmos, capítulo 111, versículo 10, repete a mesma verdade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que obedecem aos seus preceitos. O livro de Provérbios constrói praticamente todo o seu conteúdo sobre essa base. E no Novo Testamento, Tiago nos lembra que se pedirmos sabedoria a Deus com fé, Ele nos dará generosamente. Aplicando essa verdade à nossa vida, percebemos que buscar a sabedoria começa com a decisão de colocar Deus no centro de tudo. Não é uma busca que depende de localização geográfica, mas de uma postura de coração. É escolher, todos os dias, temer ao Senhor e nos afastar do mal. É permitir que nossas decisões sejam filtradas pelo que agrada a Ele e não pelo que é mais fácil ou popular. Assim, Jó encerra esse trecho mostrando que a sabedoria está disponível para todos, mas não de qualquer maneira. Ela não é encontrada nos atalhos ou nos métodos humanos, e sim no relacionamento com Deus, no respeito à sua autoridade e na disposição de obedecer ao que Ele ordena. Essa é a chave que abre o verdadeiro entendimento e nos conduz a viver de forma alinhada com o propósito eterno do Criador. Ao concluir sua reflexão no capítulo 28, Jó nos deixa diante de uma verdade incontornável. Toda a busca humana por significado, segurança e direção só encontra resposta plena na sabedoria que vem de Deus. Ele nos mostrou que nem a riqueza, nem o conhecimento acumulado, nem as habilidades humanas mais avançadas podem substituir a revelação divina. A verdadeira sabedoria não é fruto de exploração, comércio ou herança. Ela é um presente do Criador para aqueles que se humilham diante dele e se dispõem a viver em obediência. Essa conclusão é de extrema importância, porque coloca fim à ilusão de autossuficiência. Jó viveu intensamente a experiência de ver tudo desmoronar ao seu redor: bens, saúde, relacionamentos e até mesmo sua reputação. No entanto, em meio ao caos, ele compreendeu que o maior tesouro não era recuperar o que havia perdido, mas manter um coração alinhado com a vontade de Deus. E isso é exatamente o que a sabedoria produz: firmeza em meio às tempestades e discernimento para seguir o caminho certo, mesmo quando tudo parece incerto. Se pensarmos bem, essa é uma mensagem profundamente atual. Vivemos em um mundo saturado de informações, mas sedento de discernimento. Muitos confundem dados com entendimento, opinião com verdade, e acabam construindo suas vidas sobre fundamentos frágeis. O ensino de Jó nos desafia a inverter essa lógica. Antes de acumular mais conhecimento, precisamos buscar o temor do Senhor. Antes de planejar grandes feitos, precisamos nos certificar de que estamos afastando o mal de nossas vidas. O temor do Senhor, como vimos, não é algo pesado ou limitante. Pelo contrário, é libertador.
Ele nos livra da arrogância de achar que podemos controlar tudo e nos convida a descansar na soberania de Deus. E afastar-se do mal é mais do que evitar pecados evidentes, é cultivar um coração que rejeita o que desagrada ao Criador, mesmo quando ninguém está olhando. É viver com integridade diante de Deus e das pessoas, sabendo que cada escolha tem peso eterno. Essa sabedoria que vem do alto nos molda para sermos mais semelhantes a Cristo, que é a perfeita expressão da sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, declara que Cristo se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Isso significa que quando buscamos a sabedoria de Deus, na verdade estamos buscando viver de acordo com o caráter e os ensinamentos de Jesus. Ao encerrar, Jó nos deixa um convite silencioso, mas poderoso. Buscar essa sabedoria não como um objetivo distante, mas como um estilo de vida diário. Isso exige oração constante, estudo fiel da palavra e disposição para obedecer, mesmo quando não entendemos tudo. Requer também humildade para reconhecer que, sem Deus, nossas decisões serão sempre limitadas. E é diante dessa verdade que nos voltamos agora a Deus em oração. Senhor, agradecemos pela clareza da Tua palavra e pela revelação de que a verdadeira sabedoria está em Te temer e nos afastar do mal. Pedimos que o Senhor nos ajude a viver diariamente com essa consciência, escolhendo o que Te agrada e rejeitando o que nos afasta de Ti. Que possamos encontrar na Tua presença direção segura para cada passo que dermos. Dá-nos um coração ensinável, pronto para ouvir e obedecer. Fortalece-nos para que não sejamos enganados por falsas aparências de sabedoria, mas permaneçamos firmes na Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, curta e compartilhe. O seu like e o seu compartilhamento ajudam as plataformas a entender que essa palavra é importante e pode alcançar mais pessoas.